Vai. Boa noite. Bom dia, hoje vamos falar sobre a física e entender as leis da natureza que são muito importantes na nossa vida e de forma concreta, mas hoje vamos focar na saúde. A gente agora vai fazer uma conexão com o médico cirurgião para entender qual a importância da física em sua área. Olá meninos, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Eu me chamo André Luiz, eu sou médico, cirurgião geral. Minha formação, eu estudei na escola Madre Marta Cerutti até o meu ensino médio. Fiz medicina na Universidade Federal de Goiás e me especializei em cirurgia geral pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Um prazer, e agora vamos conversar um pouquinho sobre a minha área de atuação e a importância da física no meu trabalho. Bom, gente, a física está presente no dia a dia de qualquer profissional. Por mais que pareça improvável, a gente está usando a física diariamente. Por exemplo, na minha área, na área da cirurgia, eu utilizo de meios que utilizam energia elétrica, por exemplo, para fazer cirurgia. Eu preciso fazer coagulação de tecidos, fazer uma hemostasia, fazer parar um tecido de parar de sangrar. E para isso eu preciso usar da corrente elétrica. A corrente elétrica aplicada sobre o tecido, causando ali uma coagulação, que a gente chama de eletrocoagulação. Eu acho que a parte de elétrica, né, a parte que vocês estudam aí de corrente elétrica, de resistência, né, de circuitos, é totalmente aplicável à área da cirurgia. Como cirurgião geral, a parte da hemostasia é o nosso principal foco, que é controlar o sangramento do paciente. E a gente usa muito de eletrocirurgia. Quais conteúdos físicos estão presentes na escola e na faculdade? Bom, fui perguntado também para listar alguns conteúdos do ensino médio e da graduação de medicina que envolvem a física e que eu utilizo no meu dia a dia. Bom, no meu dia a dia a gente tem pacientes com câncer que são levados à radioterapia. Então a radioterapia, a medicina nuclear, utiliza-se dos meios da radiação, tanto da radiação gama, radiação alfa e beta, todos eles são tratamentos da medicina nuclear para o tratamento do câncer. Então a parte de radioatividade, que é presente no estudo da física, é muito importante na medicina. Outra parte muito importante que a gente usa é na parte diagnóstica, na parte da radiologia. Por exemplo, os aparelhos de ultrassom, para a gente ver, por exemplo, o tamanho de uma lesão, diagnosticar, por exemplo, uma apendicite, uma colecistite. São inflamações intraabdominais que a gente faz diagnóstico através da ultrassonografia. O ultrassom, né, é nada mais do que o estudo de ondas que vocês têm no ensino médio, que a gente tem no início da graduação na matéria que a gente chama de biofísica. Outra parte muito interessante, eu considero que é a mais importante para mim dentro da área da cirurgia, é o estudo da eletricidade. Tá? É um conteúdo muito importante no ensino médio, é até legal, eu gosto bastante, e que a gente também estuda na graduação, a parte de elétrica. A eletricidade, a gente usa ela muito a nosso favor no controle. Bom, quais os aparelhos que são utilizados no dia a dia que contêm a física? Então, na medicina há diversos aparelhos que se utilizam da física para que possa ser feito algum diagnóstico ou alguma intervenção no paciente, como por exemplo o aparelho de ultrassonografia. Esse aparelho se utiliza dos estudos de ondas para poder então fazer o diagnóstico do paciente através do aparelho de ultrassom. Outro aparelho muito importante que é física pura aplicada é a tomografia. O tomógrafo nada mais é do que a medicina nuclear. A gente utiliza a radiação para conseguir fazer imagens do corpo do paciente. Outro aparelho muito interessante, que é basicamente um ímã gigante, né, que é o estudo do magnetismo que vocês têm no ensino médio, é o aparelho de ressonância magnética. A ressonância magnética é física pura, onde o paciente ele entra dentro de uma bobina gigante, como se fosse um ímã gigante, e através da agitação das moléculas de água, a gente consegue captar e formar as imagens.
Enfim, existem diversos aparelhos, mas eu creio que os aparelhos da área da radiologia são basicamente os mais usados na física para a medicina. É isso aí, pessoal. Bons estudos, boa sorte no Enem. Abraço! Olá. A gente está aqui no Mato Grosso hoje para entrevistar o sargento Sid Clay. Ele vai estar falando para a gente com a importância da física no trabalho dele e como que pode ser usada e de que maneira no serviço dele. Vamos lá, então. Bom dia! Relacionado às aplicabilidades da física na sua área de atuação, o que você pode nos falar no geral? Eu sou o sargento Sid Clay, da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. Estou aqui para falar sobre a física no serviço da Polícia Militar, em especial o serviço de rua da Polícia Militar, onde a física é utilizada, porém nós não percebemos. A física é utilizada desde de um acompanhamento em que a viatura faz a um cidadão infrator, ou um patrulhamento numa via urbana, numa velocidade moderada, onde nós podemos observar tudo devido àquela velocidade, a uma imobilização a um cidadão que esteja cometendo algum ato infrator, esteja alterado, ou que precise ser imobilizado, algemado. Tudo isso nós estaremos utilizando a física, porém nós não percebemos, mas nós utilizamos. Também duas situações que a gente utiliza a física, que a gente também não percebe, mas é de suma importância, inclusive para salvar nossas vidas, é o uso do colete balístico, o qual ele é projetado de um material semelhante ao nylon, que ele é bastante resistente para salvar a nossa vida. A utilização dele no nosso corpo também é utilizada a física, tem uma forma padrão da gente utilizá-lo para proteger a nossa vida. E as munições de elastômero e munição real, que para ser utilizado também é de suma importância o estudo da física nesses procedimentos. Nós sabemos que o colete balístico é essencial para a proteção dos policiais, como o senhor mesmo disse. Mas você pode nos contar um pouco mais sobre? Vamos falar sobre o colete balístico, ou colete à prova de balas, como é mais conhecido. É um artefato militar que as polícias utilizam, né? As polícias e os militares utilizam para proteger o policial contra projéteis, né? Contra tiros. E é um material tão resistente, estudado pela física, que ele torna-se 5 vezes mais forte que o aço. Inclusive, esse material também é utilizado em motores de avião para evitar explosão. No nosso uso, no nosso dia a dia, quando a gente utiliza o colete, a física também nos ajuda e explica que nós temos que utilizar ele o quanto mais ajustado ao corpo, melhor, para evitar o impacto, porque se ele tiver folgado no nosso corpo, se caso venha a ser atingido, vai causar lesão, uma lesão maior nesse sentido. E ele é 100% eficaz? Olha, ele não é 100% eficaz, porque tem alguns tiros, alguns projéteis que ele não vai segurar, ele não vai conseguir resistir. Porém, no dia a dia, nas cidades ditos normais, o policiamento, ele é bastante eficaz e já salvou a vida de muitos policiais. Também foi comentado sobre as munições reais ou de elastômero. Qual a aplicabilidade da física pode ocorrer nesse caso? Mais uma parte de suma importância onde a física auxilia o serviço da polícia, com munições real. Existe arma que pode ser atingido um alvo a pelo menos 1.000 metros, até 1.000 metros, né? 1 quilômetro de distância. Com isso, o policial que vai efetuar esse disparo, ele fez um estudo, ele estudou a física, estudou a variação do vento, a variação da velocidade e a distância do alvo para o local onde ele vai efetuar esse disparo. Então é de suma importância. Assim também como a munição de elastômero, mais conhecido como munição de borracha, a física também nos ajudou a ter esse conhecimento
onde a gente, ao efetuar um disparo com uma munição de elastômero, munição de borracha, em uma multidão ou em um cidadão onde ele está alterado, está com a faca, um pau para partir para cima de uma outra pessoa, nessa intervenção da salvar a vida de um terceiro, ou a vida, salvaguardar a vida da guarnição policial militar, esse disparo, estudado pela física, tem que ser efetuado com velocidade, com uma distância de segurança de pelo menos 20 metros de distância, para que esse disparo seja um disparo seguro, pois nessa distância menor de 20 metros, não sendo essa distância de segurança, pode perfurar o cidadão, né, o suspeito, o cidadão infrator, vindo até mesmo levar ele a óbito, dependendo da região em que for atingido.